volta ao programa Brasil Cristão de hoje, bom demais, falando dos sacerdotes que marcaram a nossa história, alguns deles, estamos falando de 3 especialmente hoje, falamos de São João Maria Vianney, do bem-aventurado Padre Donizete Tavares, aqui, gente, estado de São Paulo, e agora nós vamos entrar e falar um pouquinho, conversar com você, eu sei que tem muitos devotos aí do outro lado, participa conosco, viu, mandando mensagem, de São Padre Pio. Antes de nós entrarmos, Diácono, no São Padre Pio, que é um homem extraordinário, de uma vida extraordinária, vamos ler mais mensagens que chegaram para nós no nosso WhatsApp. A gente tenta ler todas, mas não dá tempo, né, gente? Elizabeth Tavares, feliz dia do Padre. Em especial, parabéns para o meu pároco da Igreja de Santo Antônio, Padre Egnaldo Oliveira, de Piraí do Norte, na Bahia. Um símbolo de fundamental importância para a nossa paróquia, pois elevou a autoestima de todos nós. Que coisa linda! E ensinou a verdadeira história da nossa fé católica. Ó, parabéns para o seu pároco! Bebé, quero parabenizar todos os padres por serem essas pessoas iluminadas, por trazer esperança para as nossas vidas e nos guiar por um caminho de fé e amor e compaixão. Quero destacar alguns que marcaram minha vida. Ah, que bom, Padre Adalto, Padre João Firmo, Padre Antônio José, Padre Joaquim, Padre Francisco, todos paraibanos. Olha que lindo. E Padre Ayrton Salles, do Rio Grande do Norte. Essa aí, Eric, lembra igualzinho você, hein? Obrigada, querida. Lembrou de todos os padres. Seria uma vergonha, por exemplo, se um católico está nos assistindo, que soubesse o signo, por exemplo, e não soubesse o dia do seu batismo. E muito menos o padre que te batizou, né? Então, a gente deve dar importância para as coisas que realmente importam. Vamos procurar saber, eu vou procurar saber o meu depois dessa. Eu não vou ter como saber, não. Os documentos lá foram todos embora, minha mãe já está no céu, meu pai já está no céu, vou ficar devendo essa. Quando não dá, paciência, né? Quando der, vamos tentar. Vamos falar, então, do grande Padre Pio? Esse é um grande. Bom, Padre Pio é o seguinte, a primeira vez que a gente vai falar aqui, acho que é a primeira vez que vamos falar dele aqui no programa Brasil Cristão, mas que certamente não será a última, né? A gente tem que voltar a esse assunto porque é uma vida muito rica, sim, muito extensa. Padre Pio, sabe quando a gente fala assim, ó, fulano de tal é o Pelé da área dele? É o melhor músico, é o Pelé da música, é o melhor da comunicação, é o Pelé da comunicação. É o Jimi Hendrix da santidade. Isso. Como se fosse, a gente pega um exemplo para uma pessoa boa, no caso o Pelé, o melhor jogador de futebol, e fala, esse cara é o Pelé da área dele. O Padre Pio virou sinônimo disso, de santidade. É verdade. Quando a gente vê uma história de alguém muito santo, a gente fala, o sujeito parece o Padre Pio. O que acontece, por exemplo, a gente falou no bloco anterior do Beato Donizete, o Padre Donizete é conhecido como o Padre Pio aqui do estado de São Paulo, né? Então, porque, olha... Referência. Uma referência de santidade. Primeiro que o Padre Pio é o seguinte, teve uma vida simples, né? Nasceu uma família muito simples, muito tradicional, né? Uma família católica. Desde a sua infância ele tinha, de alguma forma, né, relações místicas com o anjo da guarda, com Nossa Senhora, a ponto de quando ele ficou adulto ele falava para as pessoas, mas vocês não veem Nossa Senhora, não? Né? Porque ele achava que todo mundo via. Normal? Vocês não enxergam o seu anjo da guarda, não? Então, desde pequeno... Como assim você não enxerga seu anjo da guarda? Eu vejo o meu toda hora. Então, desde pequeno ele tinha já, assim, sabe, aquela coisa de uma alma escolhida e tudo mais. Bom, fez o seu caminho vocacional, né? Ele se tornou franciscano, né? Do ramo dos capuchinhos. E aí, logo depois da sua ordenação, né, que aconteceu em 1920... Ele não tinha saúde, né? Ele não tinha saúde para assumir uma vida mesmo de frei, de pároco, né? Sendo ele sacerdote, né? Então, o que acontece? O Padre Pio passa os primeiros anos com a casa dos pais. Ele volta para a casa dos pais para cuidar da saúde dele, né? E aquilo ali doía muito para ele, porque ele falou assim, puxa vida, eu me preparei para ser padre, me preparei para ser frei, e eu estou aqui, ele sentia que ele estava atrapalhando a vida dos pais, né? Então, ele foi ordenado em 1910, falei 1920, mas ele foi ordenado em 1910. Então, de 1910 a 1916, ele ficou na casa dos pais. Ou seja, 6 anos sofrendo, né? Porque estava doente, e aí a gente não entende os caminhos do Senhor, né? Um homem que seria tão agraciado, já era tão agraciado, fica doente, ali 6 anos... ordenado na casa dos pais. Quando ele melhora um pouco de saúde, a partir de 1916, ele vai para São Giovanni Rotondo e lá eles se encontram. São Giovanni Rotondo, no sul da Itália. Ele nunca mais sai de lá. Ele vai ficar lá até o final da vida. Ele chega lá em 1916, ele vai morrer lá em 1968. Né? Ele morreu em 68, aqui muito próximo da nossa geração. Sim. E tudo aconteceu em São Giovanni Rotondo. Oficialmente, ele nunca saiu de lá desde então.
Só que ele saiu muito também por causa dos dons extraordinários, como a bilocação que aconteceu também com o padre Donizete, que a gente falava anteriormente. Padre Pio é uma escola de bilocação, né, que tem de tudo quanto é tipo e jeito, super documentado, né, uma coisa extraordinária que aconteceu com o Padre Pio. É um exagero, né, as manifestações. Ele bilocava, ia no ar, em outras cidades, ia em hospitais, ia em conferências de família, ele estava em todos os lugares. Vou dar um exemplo, vou contar uma história, já que Por favor. você entender o que acontecia com o Padre Pio, que parece que o tempo e o espaço não fazia diferença nele, né? Assim, Deus é onipotente, Deus é onipresente, né? As criaturas não. Mas Deus repartiu dons extraordinários da sua onipotência. A graça é Deus na pessoa ali. Da sua onipotência, da sua onisciência, etc., nos seus santos, né? Nós vemos isso no Padre Pio. Veja, tem um caso famoso que vai ilustrar bem esses dons extraordinários, que aconteceu com um sacerdote do Uruguai, Monsenhor aqui do Uruguai, que gostava muito do Padre Pio, que foi um dia visitar o Padre Pio. E o Padre Pio passava horas confessando. E esse sacerdote do Uruguai, Monsenhor, que estava lá em São Giovanni Rotondo, pelo fato dele ser sacerdote, Monsenhor, ele foi recebido na própria comunidade religiosa do Padre Pio e ficou hospedado lá. E o Padre Pio estava passando um dia atendendo confissão, que era a principal função do dia a dia dele, atender confissão. Missa e confissão, só isso que ele fez na vida, né? Bom, como se fosse pouco, né? E tudo aconteceu aí. Né? Esse sacerdote do Uruguai estava atendendo confissão, de repente ele começou a ter um ataque do coração de verdade, ele achou que ele ia morrer. Ele falou, puxa vida, saí do Uruguai, vim até aqui visitar o Padre Pio, meu amigo, que eu sou apaixonado por ele, amo esse sacerdote de coração, era devotíssimo já em vida daquelas belezas que aconteciam com o Padre Pio. Pediu que fosse correndo lá avisar no confessionário para o Padre Pio que ele estava tendo um ataque do coração, ele achou que ele ia morrer. Aí o sacerdote uruguaio pediu então que levasse esse recado. O Padre Pio recebeu o recado lá no confessionário. Só que o Padre Pio não mexeu um músculo, continuou atendendo confissão. O Padre Pio continuou atendendo confissão. Do Padre Pio. E o amigo dele, né, esse monsenhor uruguaio, ia morrer ali do coração. Acontece que ele não morreu não, ele foi se recuperando, né, passou um tempinho lá, o Padre Pio continuou atendendo a confissão até o último horário, como estava previsto. Quando tudo passou, ele foi até, então, o lugar que estava o sacerdote uruguaio. Chegou para ele, daí ele falou assim, puxa vida, Padre Pio, mas eu ia morrer aqui na sua presença, e o senhor nem veio me ajudar. Ele falou assim, não, mas eu tinha certeza que não era fatal. Eu tinha certeza que esse ataque do coração não era fatal. Então eu tinha que continuar atendendo as pessoas em confissão. Aí ele fala assim, olha, é possível, Padre Pio, que o senhor me atenda na hora da morte? Eu tenho um sonho, que o senhor possa me atender na hora da morte. Quem me dera morrer e no leito de morte ter o senhor para me atender espiritualmente do lado. O Padre Pio falou assim, fica tranquilo, eu vou te atender no seu leito de morte. Passou tudo, ele voltou para o Uruguai, os anos se passaram, tudo mais, até que chegou realmente o dia em que esse sacerdote uruguaio... Estava no Uruguai. No Uruguai. Padre Pio, lá em São Giovanni Rotondo, na Itália. Chegou o dia mesmo da morte desse padre uruguaio. Só que a história tinha se espalhado para todo mundo, até o bispo sabia. Falou, o Padre Pio vai vir aqui no dia da minha morte. Padre Pio... E as pessoas, alguns caçoavam, outros Tá não. louco. O que acontece? Ele entrou numa profunda agonia, e depois dessa agonia, realmente ele morreu, que ele não conseguiu nem falar o que estava acontecendo com ele. Só que ele pediu ali, nos seus últimos movimentos antes de morrer, pediu um papelzinho e escreveu no papel. Padre Pio veio até aqui. Olha. Escreveu no papel, né? Por bilocação, o Padre Pio esteve lá, atendeu ele no leito de morte e cumpriu o que tinha prometido. Um outro sacerdote, chamado Padre Dominique, que trabalhava com o Padre Pio, era amigo do Padre Pio, ficou sabendo dessa história. E essa história encantou a todos, né? E o Padre Pio não falava disso não, viu? O Padre Pio não explicava os milagres, né? Acontecia muita coisa para o Padre Pio. Um cheiro de perfume exalava. O Padre Pio não explicava o que aquilo acontecia, porque ele falava, isso são como balas para as crianças. É uma ação de Deus, é um carinho de Deus. E o Padre Pio não gostava de entrar nesses pormenores dessa vida espiritual, porque ele mesmo chegou a declarar ao Padre Pio uma vez, eu sou um mistério até para mim mesmo. Né? Aceite seu próprio mistério. A ação era de Deus. O Padre Dominique ficou sabendo disso, e aí o Padre Dominique, que tinha um pai que morava nos Estados Unidos, na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos, pai do Padre Dominique, ele ficou sabendo disso e ele contou para o pai dele, pai, você não sabe o que aconteceu, tem um padre aqui, que é o Padre Pio, nosso amigo aqui, trabalha com a gente, o senhor acredita que ele atendeu na hora da morte, lá no Uruguai, um amigo nosso, um padre lá do Uruguai, esse padre, um padre santo que mora aqui com a gente. Lá nos Estados Unidos, o pai do Padre Dominique falou assim, opa, faz o seguinte,
eu quero pedir um favor para você, meu filho. Falou o padre Dominique. Pede para ele, já que você é amigo dele, você é amigo bem dele, pede para o Padre Pio que ele possa também vir me socorrer na hora da morte. Na hora da morte eu quero ter o Padre Pio aqui comigo. Aí o padre Dominique falou assim, puxa vida, como é que eu vou pedir isso para o Padre Pio? Ficou estranho. O padre Dominique, com muita vergonha, na oportunidade que ficou ali meio sozinho com o Padre Pio, falou, Padre Pio, é que a gente ficou sabendo dessa história que aconteceu lá com o padre uruguaio. O meu pai mora lá nos Estados Unidos, o senhor podia atender ele também no leito de morte? O Padre Pio fez uma cara fechada, não falou uma palavra, mas deu um consentimento com a cabeça assim, que iria. Passou algum tempo, esse pai do padre Dominique estava na casa de uma outra filha dele, que era casada, e a família cuidava dele, era muito velhinho, não conseguia nem andar mais. Com muita dificuldade, o casal, né, que cuidava do senhor velhinho, colocava ele até uma varanda para tomar sol. E um dia, com muita dificuldade, colocaram ele na varanda para tomar sol, passou um pouquinho e voltaram, ele não estava lá. Mas falou, como é que pode? Ele não estava lá mais. Ele não consegue nem dar um passo, o que aconteceu? Como é que ele saiu daqui? Resultado. O padre Pio esteve lá naquele local, conduziu o senhor até o leito de morte, que foi a cama dele, e levou a comunhão, a Sagrada Comunhão. Que ele morreu e tinha uma partícula da Sagrada Comunhão na boca dele. Agora, ninguém viu o Padre Pio lá. Nossa. Ninguém viu o Padre Pio. Então, assim, esse é o tamanho do Padre Pio. Os milagres extraordinários do Padre Pio são para humilhar a nossa inteligência. Né? Verdade. Assim, porque é tão grande a ação de Deus, extraordinária na vida do Padre Pio, que a gente olha um exemplo de santidade, um exemplo de entrega ao Cristo crucificado, de configuração ao Cristo crucificado, já que o Padre Pio recebeu os estigmas, é o único sacerdote na história da igreja que a igreja reconhece que os estigmas foram verdadeiros. A Santa Sé nomeou um sacerdote para acompanhar o Padre Pio de perto, para ver se ele não era um charlatão. Existe um documento, né, que já foi publicado hoje, porque de tempos em tempos o documento secreto, a igreja permite, quando passa alguns anos, que venha a público. Esse documento já foi publicado, inclusive tem um livro que chama Padre Pio sob investigação, da visão do sacerdote que investigou o Padre Pio, que pôde perceber que não tinha perfume nenhum nele, que aquilo era uma maneira de uma manifestação extraordinária, pôde perceber que as chagas que ele tinha pelo corpo, nas mãos e no peito, não tinha cura, ele ficou 50 anos com aquelas chagas, quando completou 50 anos as chagas sumiram, ele morreu sem as chagas. Agora também, Eric, ninguém pode pensar que o Padre Pio não sofria, né? Sofria muito, todos os dias. Tanto é que tinha aí as chagas de Cristo, sofria muito, doía muito. Tinha manifestações terríveis relacionadas ao demônio, apanhava fisicamente, acordava todo dolorido porque apanhou à noite, né, de uma maneira misteriosa, não temos como explicar. Agora, tem um fato também que é algo assim, e nós precisamos dessas histórias para nos encher de fé. A questão da guerra lá, que ele bilocou e foi lá para cima parar os tanques de guerra lá, essa história que eu vou contar agora da guerra que você está me dizendo, dos aviões, esse documento, milagre está documentado no processo de canonização e beatificação do Padre Pio. Então não é uma historinha para boi dormir, aconteceu, está documentado e a igreja leva isso muito a sério. Essa documentação ela é muito rígida. Então, nos documentos do processo de beatificação e canonização, o Padre Pio foi canonizado em 2002. Faz pouco tempo que ele foi canonizado. Esse processo, esse milagre está lá, descrito e testemunhado no processo de beatificação e canonização do Padre Pio. Aconteceu em setembro de 1943. Segunda Guerra Mundial, 1943, né, uma confusão tremenda na Europa, bombardeios e tudo mais. E na região do Padre Pio, perto da província de Foggia, cidade de São Giovanni Rotondo, sul da Itália, começou a ter alguns bombardeios. Acontece que tinha ali pilotos da Força Aérea norte-americana e da Força Aérea inglesa, que começaram, num primeiro momento, começaram a relatar que toda vez que eles sobrevoavam a região de São Giovanni Rotondo, eles viam um frade, um monge, né, do lado de fora do avião, fazendo sinal para eles, vai embora, né? E há relatos no rádio dessas pessoas dizendo assim, olha, não imagina um avião de guerra, em plena Segunda Guerra Mundial, atenção, comandante, tem aqui um frade do lado de fora mandando eu embora. Quem é que acreditar num negócio desse? Bravo, né? Porque ele era bravo. Né? Isso virou chacota, né? Virou chacota, todo mundo tirava sarro. Ah, tá, tem um frade voando aí e tal. Virou chacota. Até que chegou nos ouvidos do Bernardo Rossini, que chegou a ser general da Força Aérea Italiana, Bernardo Rossini, né? Chegou a ser general da Força Aérea Italiana, que pertencia a uma força aérea que trabalhava com os aliados ali na Segunda Guerra e que tinha condições dele mesmo assumir a missão. Ele falou assim, não, faz o seguinte, eu vou assumir a missão. Que história é essa que ninguém consegue lançar uma bomba em São Giovanni Rotondo? Pegou ele, com alguns outros pilotos, sobrevoou a área de São Giovanni Rotondo e tinha uma missão a cumprir.
né? Acontece que, quando ele estava sobrevoando São Giovanni Rotondo, ele mesmo, Bernardo Rossini, viu o Padre Pio ao lado de fora do avião. Brigando com ele? Não, o Padre Pio estava diferente nesse dia, com as mãos para cima louvando a Deus. E naquele momento, as bombas se desprenderam do avião e caíram num bosque, não matou ninguém. Olha. As bombas se desprenderam sozinho, caíram num bosque, não atingiu ninguém. Um movimento estranho das aeronaves que fizeram um movimento que não era para ser feito, sem ninguém intervir, desviavam dos caminhos. E tanto o Bernardo Rossini quanto todos aqueles pilotos pousaram correndo, morrendo de medo, porque todos viram Perceberam a ação extraordinária de Deus. Né? Ação extraordinária de Deus através do Padre Pio, que estava lá vivo. Aquele negócio, ele falou assim, o que era chacota foi obrigado a ser reconhecido como verdade. Bernardo Rossini reúne um grupo de pilotos ingleses, tinha norte-americano também, e eles vão até São Giovanni Rotondo conversar com o Padre Pio. Que padre é esse? Quem que é esse fantasma? Eles chamavam de fantasma. Quem que é esse homem? Quem que é esse homem que pode sobrevoar desse jeito, com dons extraordinários, estando em dois lugares ao mesmo tempo? Quem que é esse? Foram até São Giovanni Rotondo e encontraram o Padre Pio. Quando chegaram lá, o Padre Pio de braços abertos falou assim, até que enfim conheci vocês. Eram vocês que queriam matar todo mundo aqui, né? Olha, vocês me deram um trabalhão. Então, como se fosse uma coisa natural. Incrível. Como se fosse tomar um café na esquina. Inclusive, se não me engano, acho que essa aí é a foto dos militares, desses pilotos que se encontraram com o Padre Pio. Eu acho que essa foto desse encontro famoso dos militares da aeronáutica que encontraram o Padre Pio para agradecer. Detalhe, Bernardo Rossini era protestante. Depois que ele encontrou o Padre Pio desse fato miraculoso, ele se converteu e se tornou católico também, pelo amor de Deus, né? Érica, a gente não pode ir embora sem falar isso. Os dons extraordinários, as manifestações da graça de Deus, que é o próprio Deus na vida desses homens, não é em si a santidade desses homens. Não é? São duas coisas diferentes. Esses homens eram santos de verdade no cotidiano de suas vidas. Um outro santo da igreja, já é santo, São Paulo VI, o Papa Paulo VI, Sim. Né, ele falou uma vez, logo um tempo depois da morte do Padre Pio, ele falou assim, olha, Padre Pio ficou famoso porque confessava de manhã até a noite, era um homem de oração e sofrimento. É isso. O Padre Pio não foi gigantesco por causa dos dons. Deus capacitou com dons extraordinários e permitiu que aquele filho fiel, que sofreu, que se configurou a Cristo na cruz através de dons extraordinários, fosse também agraciado com esse tipo de dom a serviço. O dom é para os outros, a cura é para os outros. Tanto é que quando chegou a vez, o Padre Pio morreu. A cura, os dons extraordinários, são serviços para os outros. A santidade não está no tamanho desses dons, se bem que a gente está diante de um dos maiores taumaturgos da história da igreja, os maiores santos que presenciaram e puderam vivenciar esses milagres. Sim. Mas o dom da santidade não está nesses milagres extraordinários. Está porque ele foi fiel a Cristo, porque amou, porque sofreu, e porque se entregou pelas suas ovelhas, pelos seus paroquianos, para o povo que recorreu a ele, com amor, se doou até o final, gastou a vida por Cristo. Né? E assim, a gente poderia ficar até a noite falando dos dons extraordinários, de milagres e histórias documentadas do Padre Pio. Tem muitos livros, um monte de coisa. Mas o exemplo a ser seguido é a vida dele. É a vida, muito mais do que os dons. O sacerdote não celebra a missa para si, não confessa a si mesmo, nem recebe a absolvição de si mesmo. Tudo na vida de um sacerdote é para o outro, para as suas ovelhas, que somos nós. Então vamos rezar. Vamos rezar no dia de hoje pelos nossos padres, principalmente nos tempos que estamos vivendo, pedindo a Deus, por intercessão da Virgem Maria, sacerdotes santos que se doem, que saem de si e se doem, em nome da igreja, em nome de Cristo, por amor à igreja, né? Por amor a Deus. É isso que nós queremos, né, Érica? É verdade, né? No dia hoje a gente lembra para rezar pelos sacerdotes, a gente olha exemplos extraordinários, como dos santos que aqui comentamos, e a gente deseja, né? E a gente pede, né, para que todo sacerdote seja agraciado nesse ministério santo, nesse ministério maravilhoso, que é a graça do sacerdócio, e que tenha condição de santificar cada um de acordo com o que Deus lhe chamou, cada um de acordo com o lugar que Deus plantou, e que assim nosso Senhor Jesus Cristo possa ser louvado nesse mistério belíssimo, que é o mistério do sacerdote, configurado ao próprio Cristo. Exatamente isso. Vamos rezar muito pelo Padre Eduardo Douglas, nosso fundador aqui da Rede Século XXI. Peço a você que reze hoje à noite, coloque nas suas orações, seu terço, Ave Maria, o que você for rezar, reze pelo Padre Eduardo e também pelo nosso querido aqui do programa Brasil Cristão, Padre Douglas.
Beijo, benção para o Senhor, Deus abençoe. A gente espera o Senhor aqui na sexta-feira. Foi maravilhoso, né? Conhecer Muito a vida bom. desses grandes homens, tentar a todo custo melhorar a nossa vida com a graça de Deus, buscando ser melhor, né? Pastores para a nossa igreja. Obrigada, diácono. Eu que agradeço, uma alegria, precisando das tuas ordens. Hoje tem eclésia, né? Hoje tem Eclésia, o assunto do Eclésia hoje é bem interessante. Conta para nós aí. Eu não me lembro agora qual que é o assunto. Ixi, Maria, esqueci então qual que é o assunto. Eclésia, vai acabar o tempo. Eclésia 8h30, né? Tá passando a nossa grade, nós vamos ter informações aí na grade. Eclésia é sempre bom. 8 horas Não da noite. importa o 8 horas assunto da que noite. tem lá, é sempre bom. Gente, beijo pra vocês. A gente volta amanhã, quarta-feira, aqui no Brasil Cristão, às 3h10 da tarde. Deus abençoe a todos.